Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início com a mensagem extraída do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes, a mensagem 69. Preencha-se da compreensão. Você sente que não é compreendido e aceito, e isso lhe dá aquele peso no coração. Mas revista-se de forças novas. Em vez de procurar ser entendido, entenda você que os outros talvez estejam presos a circunstâncias, padrões e preconceitos que os impedem de entender até a si próprios. Tome outro sentido, refaça-se. Compreender os outros é, no fundo, compreender a si mesmo. Que possamos, nesse evangelho de hoje, compreender os outros mais do que compreender a nós mesmos, que possamos sempre estar dispostos a estender a mão ao nosso irmão, à nossa irmã, que está ao nosso lado e que muitas vezes nós fazemos de conta que não vemos, que possamos sempre, sempre compreender os erros, os acertos, os dissabores que a vida nos traz e que muitas vezes a gente só reclama. Ao invés de reclamarmos, vamos agradecer sempre e que assim seja. Boa noite a todos. Chegou o momento da leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na sua substância, quer na forma, combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus, todos sem distinção, são objetos da mesma solicitude. Boa noite a todos. Mais o Evangelho à luz da doutrina espírita e os nossos comentários em relação ao referido Evangelho. Vamos entender que mais de 1000 anos depois vem Jesus. Ora, logo após Moisés, dizendo que não veio destruir a lei ou os profetas, veio dar-lhes cumprimento. E Jesus responde aos fariseus, lembremos, que o maior mandamento da lei é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a Deus, teu próximo, como a ti mesmo. E acrescenta: estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, Jesus alterou os 10 mandamentos recebidos por Moisés? Com certeza não.
Se bem observarmos, os dois mandamentos, ou os dois primeiros, referem-se a Deus, ao relacionamento entre os homens e Deus, aos seus deveres para com Ele. Os outros referem-se ao próximo, ou seja, ao relacionamento dos homens entre si, estabelecendo os deveres de cada um para com o outro. Então Jesus veio sim para dar cumprimento ao amor e à justiça divina, que não abandona seus filhos, mas os auxilia no seu desenvolvimento intelectual e moral, enviando espíritos maiores a fim de despertar a humanidade rebelde que, ainda hoje, tem dificuldade em apreender as leis de Deus. Jesus foi o maior de todos. Então, Jesus alterou sim, e muito, as leis civis de Moisés, porque já era hora de iniciar-se na terra a era do Espírito, onde os valores espirituais sejam discutidos, analisados, aprendidos e vivenciados. Só então o mal desaparecerá da terra e o bem prevalecerá para sempre. A grandeza da missão de Jesus é demonstrada nos seus ensinos, na sua vivência de plenitude do amor e da sabedoria, dando aos mandamentos recebidos por Moisés a amplitude de entendimento, não só da justiça, característica da primeira revelação, como do amor, característica da segunda. Então, na frase, o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Fica bem expressada a ideia da necessidade do cumprimento da lei divina na terra em toda a sua pureza e em toda a sua sabedoria. A lei do progresso é inexorável e força tudo e todos ao desenvolvimento do seu potencial. Os ensinos de Jesus, meus irmãos, são, pois, para todos os homens, para todos os tempos, sendo seu entendimento ampliado com o desenvolvimento intelectual e moral dos homens. Sim, Jesus veio ensinar a lei do amor e o caminho a ser trilhado no desenvolvimento desse amor no coração e na inteligência de todos os seres humanos, de todos os homens. Ensinou também que a verdadeira vida não se encontra na terra, onde a lei da destruição ainda é necessária para que tudo se transforme e evolua. A vida verdadeira, para a qual todos caminhamos, é a do reino de Deus, onde os espíritos puros vivem a vida espiritual de amor e trabalho. Pois, disse Jesus, meu Pai trabalha incessantemente e eu também. Jesus, com certeza o Espírito mais perfeito que veio à Terra, falou das leis divinas, muitas vezes claramente, outras de forma mais velada, para que, permanecendo nos seus ensinos, pudessem ser mais tarde esclarecidas quando a ciência, fruto da inteligência dos homens, permitisse mais e melhor entendimento. Então, o homem mais esclarecido, mais amadurecido, mais sensível às coisas espirituais, poderia compreender melhor as leis do Pai Celestial. Sigamos com Jesus. Muita paz. Vamos agora para o momento de fluidificação das águas e eu vou ler agora uma prece extraída do livro de Lorival Lopes, Deus ajuda, intitulada Acreditar na Vida. Ó Deus, a vida não é um vale de lágrimas, onde só me resta sofrer, pagar pecados, esperar a decadência e a morte. Bem sei disso, mas mesmo assim, para encará-la, progredir e ser feliz, preciso de tua ajuda. Idealizo agora a tua ajuda. Vejo-te a me abençoar como um grande pai e grande mãe, estimulando-me a agir, a amar, a esperar. Presinto que guardas para o meu futuro um tesouro que nenhum dinheiro compra, uma paz sem
fim. Também estou certo de que os meus pedidos de socorro chegam a ti, de que os recebes e de que, como conheces as minhas secretas intenções, me mandas providências. Disso vem-me agora maior conforto e esclarecimento. Minha alma sente-se calma, inclinada a renovar esperanças e a preservar o presente bem-estar. Agradeço-te o amor que paira sobre o meu espírito. Obrigado, Deus, muito obrigado. Senhor Jesus, que essas palavras dessa prece tão maravilhosa sejam jorradas nas águas do mundo inteiro, fazendo com que essas águas sejam transformadas em raios, em fluidos benéficos, para que nós, ao utilizarmos, sintamos ser retirado do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual qualquer fluido deletério. Possa ser retirado todo e qualquer mal que venha a nos atingir. Que essas águas, neste momento, do mundo inteiro, em especial as águas dos presídios, dos hospitais, dos asilos de velhinhos, dos abrigos de velhinhos, dos orfanatos, todas as águas dos rios, dos mares, das piscinas, as águas das nossas casas, essa água que está aí do seu lado, meu irmão, use ela como um bálsamo curador. Que assim seja.